Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, hoje é com grande alegria que estamos aqui reunidos para a celebração da Santa Missa. Lembramos o que a Santa Igreja de Cristo ensina sobre a Santa Missa. Ela é um verdadeiro sacrifício. E de fato é o mesmo sacrifício que se realizou no Calvário, mas renovado de forma incruenta e mística, ainda verdadeira. Pela Santa Missa oferecemos a Deus o louvor mais excelente possível e agradável, pois a missa é de valor infinito. Pela Santa Missa expiamos nossos pecados, aplacamos a justa ira de Deus e fazemos reparação à majestade ofendida de Deus. Pela Santa Missa, de forma mais eficaz, pedimos nosso pão de cada dia, ou seja, todas as graças que tanto precisamos para lutarmos contra o mal que está no mundo, contra as paixões desordenadas de nossa carne decaída e contra as tentações do diabo. Não devemos pensar que a missa é meramente uma devoção pública que a Igreja organizou. Não, ela é muito mais. Como São Paulo escreve, o Senhor Jesus, na noite em que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse: "Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é para vós. Fazei isto em memória de mim." Igualmente também, depois de ter ceado, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim, todas as vezes que o beberdes. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciareis a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente," o São Paulo continua, "será culpado quanto corpo e sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo cada um, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque aquele que o come e bebe indignamente, come e bebe a própria condenação," São Paulo continua, "não distinguindo o corpo do Senhor. Este sacramento, pois, é o maior presente que se pode dar. O próprio Deus, Jesus Cristo, corpo, alma, sangue e divindade, como o Catecismo nos ensina. Aqui escondido, depois da consagração, sob as aparências de pão e de vinho. Que reverência de corpo e alma não devemos ter perante tamanho mistério. Entenda como a simplicidade e humildade das circunstâncias não diminuem o valor e a santidade deste Santíssimo Sacramento do altar. Bem como não houve lugar nenhum em Belém para o nascimento de Jesus, senão uma simples manjedoura. Mas mesmo assim, lemos que apareceu uma multidão numerosa da milícia celestial, que louvavam a Deus e diziam: "Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade." Também aqui, ainda que invisivelmente, os próprios anjos honram a presença real de Jesus Cristo. É a renovação do grande ato da redenção da raça humana. Como devemos sentir, então, privilegiados que somos, por termos tamanha evidência do amor de Deus para conosco. Façamos nossas as palavras e sentimentos de Santa Isabel, quando recebeu a visita de Maria, que carregava Jesus em seu seio. Ela falou: "Donde a mim me está dita, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo." De certa forma, todo sacerdote em missão repete essa visita caritativa. O sacerdote, não por mérito próprio, mas antes por misericórdia divina,
é levado ao santo sacerdócio, separado do resto dos homens, para se dedicar totalmente às coisas de Deus. Leva Jesus aos fiéis. Jesus na Eucaristia, nos alimentando como o pão que desceu dos céus. Jesus no Calvário, renovando o ato de nossa redenção. Jesus no confessionário, perdoando-nos as nossas ofensas. Jesus na montanha, ensinando a doutrina do Evangelho. Está escrito no livro dos Salmos: entraremos no seu tabernáculo. Nós o adoraremos no lugar onde estiveram os seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no teu repouso, tu e a arca da tua santificação. Adoremos então, em breve, essa presença real de Jesus, Emmanuel, Deus conosco, enquanto a obra de nossa redenção é renovada nesta Santa Missa. Agora, como costume, passamos a dizer algumas palavras sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe amanhã, no domingo. O Evangelho do domingo, que é amanhã, é de São Mateus. Naquele tempo subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à sua cidade. E eis que lhe apresentaram um paralítico, prostrado num leito. Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: tem confiança, filho. Os teus pecados te são perdoados. Pensaram logo alguns dos escribas em seu íntimo: este homem blasfema. E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E ele levantou-se e foi para a sua casa. As multidões, vendo isto, encheram-se de temor e glorificaram a Deus, que tal poder confiava aos homens. Aqui a paralisia representa toda doença da alma, mas especialmente a de luxúria, junto a descuido e a indiferença para as coisas espirituais que ela causa. Esse vício totalmente incapacita a alma e a deixa jazendo sem nenhuma força para se elevar à virtude, ao céu, a Deus. Portanto, a alma que sofre dessa doença tem que ser levada por os que carregam o seu leito, como o paralítico no Evangelho. Quem são os que levam esse leito aos pés de Nosso Senhor? São os pregadores, os confessores, os padres, que levam a alma doente a Nosso Senhor a ser curada. Pela fé desses e pela oração e penitência, Jesus concede a graça de curar a alma da sua paralisia. Ou seja, uma vez livrada dos pesados grilhões de vício, a alma com muito vigor começa a servir a Deus e guardar os mandamentos. Como primeiro ato, a alma curada agradece a Cristo, seu Salvador, por tanto benefício e bondade. Entendamos a humildade maravilhosa de Jesus, como Ele chamou esse miserável, desprezado, fraco pecador, totalmente paralisado. Ele o chamou de filho. A este homem, que nem os sacerdotes na época se dignaram de tocar, como São Jerônimo diz, cuja festa celebramos hoje. Depois que Jesus perdoou ao paralítico seus pecados, alguns dos escribas disseram dentro de si: este blasfema. Porque, como lemos em outros lugares, eles sabiam que só Deus pode perdoar o pecado, e consideraram erroneamente que Jesus fosse mero homem e não também Deus.
Agora, como indício de sua divindade, Jesus revela os pensamentos malignos deles e cura também com milagre o corpo deste pobre pecador paralítico. Santo Agostinho falou que perdoar pecado e fazer de um ímpio um homem justo é uma obra mais poderosa do que criar do nada o céu e a terra. Já que o pecado é, por assim dizer, uma dívida que o pecador deve a Deus, então só Deus pode perdoar essa dívida. Mas vejam, como Nosso Senhor nas Escrituras, temos evidentes testemunhos da verdade que Nosso Senhor conferiu esse poder, não simplesmente de declarar alguém já perdoado, mas de realmente perdoar em nome de Deus, pelo sacramento da penitência. Segundo o Evangelho de Santo Mateus, Nosso Senhor dirige a Pedro, São Pedro, a seguinte declaração: Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado também no céu. Tudo que o desligares na terra será desligado também no céu. E também São João atesta ainda que ao soprar sobre os apóstolos, Nosso Senhor havia dito: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. A quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Não há, nem se pode imaginar, pecado de tanta malícia que a Igreja não tenha poderes de remitir, assim como não há também homem tão ruim e criminoso a quem não se possa garantir a certeza do perdão, contanto que sinta verdadeira compunção de seus pecados e recebe a santa absolvição de um padre. Daqui se infere que na remissão dos pecados, tanto os sacerdotes como os sacramentos não passam de meros instrumentos, pelos quais Nosso Senhor Jesus Cristo, autor e dispensador de nossa salvação, opera. Então, caros fiéis, devemos ter muita gratidão pela bondade de Nosso Senhor, que deixou na sua igreja tantos sacramentos que nos levam aos céus. O batismo, que tira o pecado original, que nos perdoa de todos os nossos pecados, se recebemos depois de sermos adultos e tiver pecados. Mas depois do batismo, o que se faz se temos a infelicidade de cair em pecado mortal? Nosso Senhor nos concedeu esse santo sacramento da penitência, onde o pecador, humildemente se ajoelhando diante de um padre, e aí representa só Deus, o pecador fala os pecados, confessa os pecados a Deus, e com compunção espiritual verdadeira na alma, escuta as palavras que curam a alma, a santa absolvição. E também quantas graças a Deus não devemos dar pelo santo sacrifício da missa, que Nosso Senhor falou que eu estarei convosco até o fim dos tempos, todos os dias até o fim dos tempos. E Ele realiza essa promessa já agora nos céus. Ele ascendeu aos céus, mas Ele também se torna presente depois da consagração, toda a verdadeira missa. O Padre, ao qual Ele concedeu esse poder de consagrar a hóstia, de repetir esse ato da redenção no Calvário, de chamar ao povo as graças de Deus. Deus colocou os sacerdotes para serem dispensadores dos mistérios da graça. Bem como no Antigo Testamento, lemos sobre Moisés e sobre os profetas, que Deus sempre desejou falar ao povo através dos profetas, através dos reis, inspirados pelo Espírito Santo. Também na Nova Aliança não mudou. Ele coloca os bispos e os padres para nos ensinar, para ser representativos de Deus onipotente na sua doutrina. Então aqui, meus caros fiéis, eu peço que todos os reis lembrem que depois da consagração da hóstia e do vinho, agora jamais pão e vinho, mas bem como na Quinta-feira Santa,
é verdadeiramente corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E na mesma forma que os senhores rezariam se tivessem visto de perto nosso Senhor visivelmente, nos mesmos afetos, o mesmo amor, contrição pelos pecados, os pedidos de perdão dos pecados, da graça de amar cada vez mais, façam aqui mesmo, porque Ele está aqui conosco todos os dias até os fins dos tempos na Santa Missa. E isso é algo que infelizmente os protestantes não têm. Rejeitam essa doutrina, que é a doutrina de sempre, que Nosso Senhor ensinou e falou, pediu que tomássemos e coméssemos, pois este é o meu corpo. Ele falou que a não ser que comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida eterna, não tereis a vida dentro de vós. É um preceito. E vemos que os protestantes não conseguem compreender isso porque negam o sacerdócio, negam a Eucaristia, negam a missa, negam a confissão. Dizem, eu me confesso a Deus, também os católicos. Mas temos que fazer nossos atos de religião não como nós desejamos, mas como Deus mandou. E Deus é um. E Ele é a própria verdade. É impossível que haja duas religiões, ambas verdadeiras, que contradizem uma a outra. Quer dizer que só uma é certa ou a outra, ou ambas falsas. Mas é impossível que ambas sejam verdadeiras com contradição. Não há contradição em Deus. Há mistério, mas não contradição. E a verdade é que há uma só igreja, santa, romana, apostólica, que Deus, Nosso Senhor mesmo, fundou. Então, todos os senhores que têm a graça de serem católicos devem dar muitas graças a Deus por essa santa fé. A única fé verdadeira, que nos dá tanta confiança, que nos conduz à esperança de alcançar o perdão dos nossos pecados, através dos sacramentos, e um dia, a perseverança final. E o que é mais, a pérola de grande preço, que é a caridade, que quando o homem de negócios a viu, ele vendeu tudo o que tinha para a possuir. Essa graça da caridade, a amizade com Deus. Que paz no coração não devemos ter se temos a consciência limpa de todo o pecado mortal. Se temos a consciência que somos filhos adotivos de Deus. E se Deus está conosco, quem pode estar contra nós? Porque nem os poderes das trevas, nem dores, nem doença, nada pode nos separar de Deus, senão o pecado. Então, hoje, nesta Santa Missa, rezem com muita reverência, lembrando a santa doutrina sobre a presença real e sobre realmente o que acontece neste altar, que é o próprio Calvário. E bem como os senhores assistiriam ao pé da Santa Cruz visivelmente, assistam aqui na mesma forma, com silêncio de alma e corpo, com reverência e com confiança nas graças e no amor que Nosso Senhor mostra a nós, deixando a gente ter tanta intimidade com os santos sacramentos. Então peço essas graças aos senhores e peço sempre que os senhores tenham gratidão por tudo que Deus tem feito nas suas vidas. E lembram que a cruz é um sinal de predileção. E se recebemos muitas cruzes e dificuldades em nossa vida, quem recebeu mais cruz, senão Nosso Senhor? Mas Deus Pai não poupou seu próprio Filho, mas o mandou carregar a Santa Cruz e morrer a morte mais amarga por nós pecadores ingratos. Mas vemos o amor também nessa crucifixão. Então, se nós temos cruzes, devemos carregar nossas cruzes com amor, fazendo reparação por nossos pecados, nos unindo com o sacrifício que Cristo realizou. E aí a cruz faz sentido, porque ao mundano a cruz não faz sentido. Aos que não têm a fé dizem, por que sofro? Por que sofro? E não entendem que o sofrimento é castigo para o pecado. O sofrimento é um convite de imitar a Cristo, de fazer reparação por nossos pecados e pelos pecados dos outros. É a ocasião de mérito. São Paulo fala, se sofrerdes junto com Cristo, sereis glorificados com Cristo. E vemos isso perfeitamente em Nossa Senhora Maria Santíssima. Nenhuma criatura sofreu mais do que ela. As 7 dores que honramos em seu imaculado coração, a dor imensa que ela sofria vendo
seu próprio Filho e seu próprio Deus, morrendo na cruz, circundado por os que estão blasfemando e zombando por ingratidão. E os padres da igreja falam que nenhuma dor passou ao corpo de Nosso Senhor que não primeiro passou pelo coração da sua mãe. E vemos que ela que sofreu mais do que todas as outras criaturas, ela é mais glorificada agora nos céus. Beata me dicent omnes generationes, e todas as gerações a chamarão de bem-aventurada, como ela profetizou na visita com Santa Isabel. Então, honremos, caros fiéis, o santo sacrifício da missa e nossa Mãe Celeste Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.